Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Neste momento quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, no canal Tirando Dúvida da Bíblia, né, esclarecendo assuntos que às vezes a gente não entende, né, muitas pessoas não entendem a respeito da salvação, né, de Cristo Jesus, da palavra de Deus. Nesse momento quero louvar a Deus, né, pela vida. Nosso pastor presidente, pastor Josias, nosso pastor vice-presidente, pastor Jair, meu pastor diário, pastor Raimundo Vieira. Também louvo a Deus pela vida também da minha esposa, né, meus filhos. Que você, né, que chegou agora nesse canal, né, seja bem-vindo a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um, né, faça seu comentário, aperte o sininho, né, comente. Nós vamos aqui trazer mais um assunto que é muito discutido no meio da igreja, um assunto muito importante, muito interessante, dos dias atuais, né, tem gerado confusão, debates, né, em podcasts, que é a respeito da graça e lei, do cumprimento da lei, né? Vamos abordar aqui Mateus capítulo 5, versículo 17, que diz: Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, né, mas cumprir. Que as palavras de Jesus, né? Mateus capítulo 5, versículo 17. Nesse momento eu queria trazer uma rápida meditação a respeito desse assunto, né, sobre graça e lei. Nós sabemos que no Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 11 a 15, né, estabelece um sistema de holocausto, de oferta e de sacrifícios, né, chamado de Dia da Expiação, que no hebraico quer dizer Yom Kippur, né? Uma vez por ano, era anualmente, né? Os judeus, as pessoas levavam um animal, né, para ser sacrificado, né, e seu sangue ser derramado em perdão dos pecados. Isso era anualmente, né? Nós sabemos que havia, né, no Livro Testamento, no Velho Testamento, esse sistema, né, sacrificial. Quando nós vemos Hebreus capítulo 9, versículo 25, já muda, né? Já aponta para Cristo. Jesus foi o sacrifício perfeito e definitivo. Nós olhamos Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 4, nós vamos ver, né, diferente do sistema levítico, o sacrifício de Deus, né, para tirar os pecados de muitos. Então, Jesus aqui, vamos dizer que é um plano, né, para toda a humanidade, né? Jesus, o sacrifício de Cristo, ele alcança a toda a humanidade, é coletivo. Muitas confusão há por falta a respeito do plano de salvação, entre a predestinação e outros assuntos, por causa de confundir o plano de Deus individual, que é o chamado de Deus para o ministério, para exercer algo, e o chamado de Deus para a salvação, que é coletivo, que é para todos. Nós sabemos que Jesus morreu na cruz em sacrifício para a salvação de toda a humanidade. O versículo chave da Bíblia Sagrada, João 3,16, esclarece isso completamente, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Para todos, pode ver que está no plural, para todos aquele que nele crê. Então o plano de salvação é para todos. Então, quando vemos esse fim da lei, né, o abolimento da lei, o cumprimento da lei de Cristo, porque Cristo cumpriu a lei, né, na sua totalidade, como homem, quando ele se encarnou, em João capítulo 1, versículo 14, que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabemos que Jesus, durante o seu ministério terreno, ele não transgrediu a lei. Foi o único homem na terra que pisou na terra e conseguiu cumprir a lei. Mas para nós era impossível, né? A lei, né, jamais nós conseguiria, né, nenhum de nós conseguiria cumprir a lei em sua totalidade, né? Os 10 mandamentos é apenas o decálogo, apenas um resumo da lei. A lei mosaica nós sabemos que é composta por 613 mandamentos, 613 preceitos. E esses 613 preceitos são divididos, né, em lei moral, lei civil e lei cerimonial. Lei moral é o nosso relacionamento para com o próximo, né, com as pessoas. Lei civil é o nosso relacionamento para com a sociedade, para com o Estado. E lei cerimonial é nosso relacionamento para com Deus, os cultos, adoração ao Senhor. E desses 613 mandamentos, dividido também 365, né, mandamentos negativos, né, aquilo que não podia fazer, né, aquilo que era proibido fazer. E 248 mandamentos chamados de mandamentos positivos, aquilo que era obrigatório a fazer, e nós jamais conseguiríamos cumprir a lei. Vejamos bem que Tiago, escrevendo a sua carta no capítulo 2, versículo 10, Tiago diz: aquele que guardar, no capítulo 2, verso 10, aquele que guardar toda a lei, tropeçar em um só ponto, tornará culpado de todos. Ou seja, se nós guardássemos 99 mandamentos e tropeçasse um, tornaria culpado de todos. Mas Cristo Jesus, em Gálatas capítulo 13, versículo 13, Gálatas 3, 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, ele nos, né, resgatou
né, através do sacrifício na cruz do Calvário. E sabemos que, quando lemos Hebreus capítulo 9, versículo 28, mostra o fim definitivo da lei, né? Que tem a palavra, substituído pela palavra uma vez, né? E o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi uma única vez, né? Não precisa ficar repetindo anualmente. Essa palavra uma vez, né? Uma vez, ela vem da palavra grega, que significa pax, ou apax legomenon no plural, né? Apax legomenon significa, né? O sacrifício é dito uma única vez, né? A pax legomenon significa uma única vez, né? Não precisa mais de repetição. O sangue de Cristo é capaz de nos perdoar e de nos purificar de todo pecado, né? Quero deixar aqui esta palavra para os irmãos, né, para entender. Então, quando lemos João capítulo 19, versículo 30, também vai dizer, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, né? E inclinou a cabeça, né, entregou o Espírito, né? Quando lemos Gálatas capítulo 5, versículo 14, também mais uma vez diz, né? Porque a lei cumpre, né, uma só palavra, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5, né, 14. Então que Deus abençoe cada um que está ouvindo neste momento esta palavra e que nos ajude a compreender a cada dia a sua palavra e os caminhos do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.